Ayahuasca. Essa medicina da floresta, como é conhecida, faz parte do ritual dos nativos sul-americanos, ou seja, da linhagem sul-americana, que inclusive inclui os índios brasileiros. A ayahuasca, especificamente, ela é gerada a partir da fusão, da união de duas plantas, onde se produz um chá para que as pessoas possam tomar e sentir aquilo que ela transmite. Agora vem a pergunta: quais os cuidados que você precisa ter? Antes de começar esse vídeo, deixa eu te dar um recado rápido. Se você quer saber mais sobre xamanismo, eu estarei ministrando a jornada da sabedoria ancestral. Serão 4 aulas lindas, 100% online e 100% gratuita. Se você quer garantir a sua vaga, faça a sua inscrição no link que está aqui na descrição desse vídeo. Eu te vejo lá. Mitakuye Oyasin, eu honro você. Seja bem-vindo ao canal Voz dos Elementos. Eu sou o facilitador xamânico Vitor Hugo França. Estou aí há muitos e muitos anos dentro desse caminho do xamanismo, né, dessa sabedoria ancestral. E eu venho sempre pesquisando muito, estudando, vivenciando, viajando, né, pelo mundo para entender o que essa sabedoria, o que essa filosofia xamânica tem para trazer para a minha vida e levar para a vida de todos os meus alunos muito conhecimento, muitas técnicas e muita sabedoria para se viver melhor, para evoluir, né, para que a gente possa expandir a nossa existência na nossa vida. Então, hoje eu senti de trazer aqui pelo canal, né, por essa força que nós temos aqui, esse tema sobre a questão do cuidado para você participar de um ritual de ayahuasca. Porque muitos alunos me questionam, né, se isso é uma coisa natural, o ritual da ayahuasca pelo mundo, e eu sempre explico que existem várias linhagens pelo mundo, né, várias etnias, e cada uma tem o seu tipo de ritual. E a ayahuasca, ela é especificamente, ela nasceu, ela é original dos índios sul-americanos, tá? Ou seja, inclusive do Brasil, né? E eu tenho muitos amigos, muitos nativos queridos que são professores, amigos que eu tenho contato, que eles sempre falam para mim o cuidado de você, sabe, participar de um trabalho, de um ritual desse, no sentido assim de sagrado, né? No sentido de honra. Tá? Então, vamos lá. No meu modo de ver, e como eu disse, no modo de ver desses nativos queridos que eu tenho contato aqui, por exemplo, no Peru, na Bolívia, né? Eles sempre falam para mim o seguinte: para se tomar ayahuasca, né? Para você fazer parte de um ritual da ayahuasca, é preciso você estar atento a uma questão muito importante. Como está a sua estrutura interna? Como está a sua força, o seu autoconhecimento? Por quê? Veja bem, quando você vai participar de um trabalho como esse, nós não sabemos ao certo o que você vai acessar quando você ingere o chá, quando você traz a ayahuasca para dentro de você. Por quê? Porque a ayahuasca, ela é um potencializador de processos. Então, a pessoa, dependendo do que ela acessar, ela pode não saber lidar com aquilo, sabe? Aquilo que está sendo mostrado para ela, aquilo que está sendo apresentado para ela, que já está dentro da pessoa. Isso é um ponto crucial, gente. Deixa eu dar um exemplo para você. Uma vez uma senhora me procurou e falou assim: você trabalha com xamanismo? Eu falei: sim, eu trabalho com xamanismo. Ela falou: ai, eu tenho até me arrepia de pensar nisso. Eu falei: por quê? Ela falou: porque xamanismo é muito perigoso. Eu falei: oi? Eu falei: não, pera um pouquinho, vamos esclarecer isso agora. Tem muita coisa aí que precisa ser esclarecida para honrar esses saberes ancestrais. Aí ela falou: não, sabe o que é? É que uma vez uma amiga minha me convidou para participar de um ritual de ayahuasca, né? E eu fui. Só que eu não sabia nada, eu simplesmente fui porque eu confio muito nela, né? E aí ela me levou, chegando lá, eu bebi o chá. Nossa, eu senti assim uma expansão, mas eu comecei a ficar apavorada porque eu não tinha controle sobre aquilo. E começou a vir um monte de imagem na minha mente, um monte de coisas minhas do passado. Continua. E aí ela falou assim, inclusive, o que mais me assustou é que eu vi um urso
vindo na minha direção assim, como se fosse me abraçar, e eu comecei a gritar como uma louca no meio do ritual e saí correndo. O que aquele urso ia fazer comigo? Aí eu parei e falei assim, nossa. Falei, olha, primeiramente, você percebe que você estava acessando o seu inconsciente profundo, você estava fazendo um trabalho de trazer para a tona algo que você precisaria acessar? E outra, esse urso, o que poderia ser esse urso? Qual a mensagem, qual a metáfora que traz a energia do urso, né? E como que estava essa energia na sua vida naquele momento? Então, ela ficou assim parada na minha frente e falou, nossa, eu não tive essa análise assim, eu não fiz essa análise, mas você está falando faz sentido. Eu falei, pois é. Então vocês percebam, nós aqui voltando aqui para o nosso vídeo, vocês percebam como a coisa fica distorcida, né? Às vezes a pessoa, como aconteceu com essa senhora, ela vai participar de um ritual num final de semana de ayahuasca, às vezes ela não conhece nem o facilitador que vai conduzir o ritual, ela não sabe nada de xamanismo, ou seja, ela vai por curiosidade, ou muitas vezes ela vai simplesmente porque a amiga ou o amigo convidou. Gente, não faz sentido isso, sabe? Muitas vezes a pessoa ela não tem estrutura para poder participar de um ritual desse. E isso é muito importante. A pessoa precisa ter alguma estrutura. Isso não é brincadeira, isso é coisa séria, tá? Porque senão ela entra, olha só o detalhe, igual aconteceu com essa senhora que eu citei aqui. A pessoa entra no xamanismo, vamos dizer assim, no universo do xamanismo, pela ayahuasca, pelo ritual da ayahuasca, ok? E aí, se ela não tem uma experiência agradável, o que acontece? A pessoa se afasta. Eu já ouvi muito isso, sabe? A pessoa toma como exemplo aquilo que não foi agradável e ela se afasta. Ou seja, aquilo que era para agregar acabou gerando um distanciamento. Então, por isso que eu bato nessa tecla há muitos e muitos anos. Quem é meu aluno aí sabe que eu falo isso. Tudo tem que ser feito de uma forma muito responsável e sagrada, por quem vai participar e por quem promove o ritual, né? Vamos falar bem claro isso, tá? Não pode ser algo assim leviano, sabe? Ou algo que a pessoa faça deixando o ego dela, sabe, falar mais forte. Não, tem que ter muita honra no processo. E muitas vezes não se tem. Acompanha comigo a seguinte questão. A pessoa entra num ritual desse. Ela ingeriu o chá. Aí ela toma uma sacudida, ou seja, um chacoalhão. A ayahuasca mostra para ela uma sombra dela, algo que ela tem que trabalhar lá dentro. E ela não está preparada, ela se assusta com a repercussão daquilo, como aconteceu com essa senhora. A pessoa não quer nem ouvir falar mais de xamanismo. Ela não quer saber mais desse tipo de trabalho. Então, assim, é algo realmente que precisa ser reavaliado. Eu vou dar um outro exemplo para você, tá? Muitas pessoas usam o ritual da ayahuasca como um modo de fuga. Exatamente. Ou seja, ela não quer enfrentar alguma questão pessoal ou não está tendo força para enfrentar alguma questão da vida dela e ela começa a buscar um ritual desse porque ela entra num estado de consciência ampliado e aí aquilo é como se tirasse dela aquela preocupação, aquele problema, né? É algo que não pode ser usado para essa forma. E uma vez conversando, como eu disse, né, está embasado isso que eu estou falando, conversando com um nativo peruano, ele me falou, não é para isso que o ritual foi criado por nós, nativos. Está em desequilíbrio. E ele falou, se uma pessoa vier falar comigo que está tomando ayahuasca toda segunda-feira, eu vou chamar a atenção dela. Foi o que o nativo me falou. Então, eu concordo com ele, porque a pessoa ela não está fazendo um trabalho de aprimoramento, de autodesenvolvimento pessoal, de como ela está dentro dela, o que precisa ser curado no seu inconsciente mais profundo. Faz sentido para você isso? Então, gente, uma coisa eu quero falar para você. Uma vez, eu estive na casa de uma pessoa e ela abriu a geladeira. Nós estava ali conversando na cozinha, ela abriu a geladeira, eu olhei assim rapidamente, né, conforme ela abriu para pegar uma água, e ela pegou uma garrafa
de água, soltou e mostrou uma outra garrafa e falou assim, olha o que eu tenho aqui. Eu olhei para aquela garrafa e falei assim, o que é isso? É o que eu estou pensando? Ela falou, é ayahuasca. Numa garrafa dentro da geladeira. Eu falei, mas como assim você tem a garrafa de ayahuasca na geladeira? Ela falou assim, porque quando eu não estou legal, eu vou e tomo um pouquinho dessa medicina para mim poder dar uma aliviada na barra. Olha, sinceramente, na hora eu falei para essa pessoa, tinha uma certa intimidade com ela, falei, isso não é legal, isso está errado. Não é para isso que essa medicina foi criada. Isso tem uma cerimônia por trás disso. Então vocês percebam que todas essas questões que envolvem esse ritual é muito delicado, sabe? E muitas vezes não é esse o caminho que precisa ser tomado. Raciocina comigo. Tudo tem um porquê, tudo tem um propósito. E não é uma brincadeira, é algo profundo, tá? Lembra bem, o ritual da ayahuasca vem originalmente dos nativos. Foi desenvolvido por eles, foi canalizado por eles com um propósito, é sagrado. Então precisa ser tratado assim. Então, antes de você buscar qualquer ritual, olha para dentro de você. Vê o que você precisa trabalhar no seu inconsciente, na sua psique, sabe? E aí começa a ter assim, sabe, um norte, um direcionamento para você realmente caminhar dentro de uma energia que seja coerente, que tenha discernimento, que tenha muito mais, sabe, honra, sagrado, para você não profanar, para você caminhar com pegadas de luz. Arro? Eu espero que esse vídeo possa trazer para você uma lucidez, um esclarecimento, né, e um entendimento daquilo que eu sinto, daquilo que eu já vivenciei, daquilo que eu já recebi de ensinamento dos nativos, para ajudar você a entender um pouco mais sobre essa energia toda. A sabedoria ancestral, gente, cada vez mais ela está sendo buscada. O xamanismo, ele tem muitas ferramentas valiosas. Eu já fiz vários vídeos aqui no canal, inclusive tem um outro vídeo que eu falei sobre a ayahuasca, eu vou deixar o link aqui para você acessar, para completar essa informação que nós estamos falando aqui, né? Para você entender, sabe, como tudo funciona, para tirar essa, às vezes, essa questão, sabe, de barreira que é colocada numa medicina, numa energia, numa sabedoria tão bonita como é a filosofia xamânica. Então, com muito amor, com muita honra, eu saúdo você que está aqui e, por favor, deixa seu comentário, deixa sua palavra, tá? Com lucidez, com discernimento, para que a gente possa, como se a gente estivesse realmente dentro de uma sala de aula, a gente possa fazer fluir uma grande energia. Um grande abraço de luz. Arro.